Olá, crianças, tudo bem? Preparados para a aula de hoje de língua portuguesa comigo, professora Sara? Nós vamos continuar falando sobre fábulas. E hoje nós vamos tratar sobre o sentido de palavras. Nós vamos trabalhar a habilidade de inferir informações a partir do texto, que a gente conhece como inferência local, ou de um assunto prévio de um conhecimento prévio do assunto, perdão, que nós chamamos de inferência global. E vamos falar agora do nosso projeto de fluência. Nosso projeto de fluência hoje é o segundo dia, e no segundo dia nós fazemos a leitura em voz alta. Então, depois da aula, você vai convidar alguém para ouvir a sua leitura do texto do projeto de fluência de hoje. Nosso texto é A Formiga e a Pomba. Acompanha comigo a leitura para treinar. Quando você terminar de assistir às suas aulas na TV, você convida alguém para ouvir a sua leitura. A Formiga e a Pomba. Uma formiga sedenta chegou à margem do rio para beber água. Para alcançar a água, precisou descer por uma folha de grama. Ao fazer isso, escorregou e caiu, sendo arrastada pela forte correnteza. Estava prestes a se afogar. Pousada numa árvore próxima, uma pomba viu a formiga em perigo. Rapidamente, arrancou uma folha de árvore e jogou dentro do rio, perto da formiga, que pôde subir nela e flutuar até a margem. Logo que alcançou a terra, a formiga viu um caçador de pássaros que se escondia atrás de uma árvore com uma rede nas mãos. Vendo que a pomba corria perigo, correu até o caçador e picou-lhe o calcanhar. A dor fez o caçador largar a rede e a pomba fugiu para um galho mais alto. De lá, ela arrulhou para a formiga. Obrigada, querida amiga. Uma boa ação se paga com outra. Esse texto é de domínio público, contos tradicionais, fábulas, lendas e mitos. MEC 2000 está disponível no site www.dominiopublico.gov.br e teve acesso em 3 de abril de 2021. Foi extraído para fazer parte do seu projeto de fluência. Então, vamos continuar a aula de hoje fazendo mais uma leitura fabulosa, conhecendo mais uma fábula. E a fábula que nós vamos falar agora vai tratar sobre esses dois personagens. Um que já é conhecido nosso, que é a raposa. A raposa, que é aquele animal astuto, trapaceiro, espertalhão, inteligente, que quer sempre se sair bem nas situações. E agora nós temos um novo animal para apresentar, que é o corvo. O corvo, que é esse animal que está aí nesse galho de árvore. Então, hoje nós vamos apresentar para vocês essa fábula, A Raposa e o Corvo, que é uma fábula de La Fontaine. Essa fábula também é uma fábula muito legal e muito trabalhada na nossa sala de aula. Então, vamos acompanhar a leitura e ficar atento aos detalhes, porque na segunda aula de hoje a gente também vai trabalhar sobre esse texto, certo? Então, vamos lá. A Raposa e o Corvo. Era uma manhã quente e o corvo estava descansando no alto de um ramo de azinheira. Sentia-se muito bem à sombra e tinha no bico um belo pedaço de queijo. Como estava contente! Ah, isso é que é vida, dizia alegremente. Piscava os olhos com encanto e franzia o nariz para poder, desse modo, cheirar melhor o saboroso manjar. Entretanto, uma raposa estava ao pé da azinheira, cheia de fome, ficava imaginando uma forma de roubar o queijo. Como cheirava bem! Seu aroma era irresistível. Conhecia bem o ponto fraco do outro e, por isso, teve uma ideia.
Ó amigo corvo, disse, há quanto tempo não ouço cantar. Que é que se passa? Não me diga que perdeu a bela voz. Não, claro que não. Espere um pouco que já lhe mostro, amiga raposa. O corvo, levado pela sua vaidade, abriu o bico, pois de outra forma não conseguiria cantar. E, nesse instante, o queijo escapou e caiu no chão. A raposa, que se encontrava bem atenta, apoderou-se do suculento num abrir e fechar de olhos, dizendo: Estou vendo que voz você tem. O que não tem é inteligência. A raposa foi embora tranquilamente, sem sequer olhar para trás, enquanto o corvo, no lugar que ocupava, dava saltos de indignação. Veja você o que pode fazer um elogio no momento oportuno. Cuidado com quem muito elogia. Essa é a moral da nossa fábula. Esse texto estava disponível, no site www.metáforas.com.br e é uma das fábulas de Jean de La Fontaine. Na aula anterior falamos da raposa e o galo e hoje nós estamos falando novamente da raposa e do corvo. Na raposa e da cegonha, ela não se deu tão bem, né? Ela serviu a cegonha num prato raso e em seguida a cegonha serviu ela numa jarra de gargalo alto. E ela aprendeu uma lição. Na raposa e do galo, a raposa queria enganar o galo, mas acabou sendo enganada e foi embora. Porém, nessa, olha só o que aconteceu. A raposa conseguiu enganar o corvo. Por que ela conseguiu enganar o corvo? Porque o corvo, ele era vaidoso e ela conhecia bem como era o corvo. Ela passou a elogiar o corvo. Quando ela elogiou o corvo todo satisfeito e vaidoso, foi mostrar para ela que era realmente tudo aquilo que ela estava dizendo. E aí, com essa vaidade, ele acabou perdendo o que ele tinha, que era o saboroso queijo. Então, a raposa astuta, matreira e um animal que mostrou ser traiçoeiro, enganoso, enganou o corvo para poder conseguir aquilo que queria. O corvo, a gente pode definir ele como um animal vaidoso, né? Que está muito ligado à vaidade, que gosta muito de ser elogiado, que gosta de ser bajulado, que se curva a qualquer elogio e por isso acabou se dando mal. Então ele deve ter cuidado com os elogios dos outros que se aproximarem dele. Muitos elogios vêm disfarçados de interesse. E olha só uma outra característica da raposa. Ela elogiou ele porque estava interessada em algo. Então a raposa é interesseira. Agora vamos partir para a nossa interação com o texto. Vamos fazer algumas questões de interpretação, certo? A fábula lida, ela apresenta dois personagens, que são a raposa e o corvo. Cada um deles possui características específicas. Leia as características abaixo e relacione-os aos personagens correspondentes. Quais são os personagens? A raposa e o corvo estão aí lado a lado. Temos esperto ou esperta, vaidoso ou vaidosa, ingênuo ou ingênua, mentiroso ou mentirosa, tolo ou tola, falso ou falsa. Eu pergunto para você, qual desses animais é o esperto? É a raposa ou o corvo? Qual dos dois foi esperto na fábula que foi lida? A raposa, muito bem. Então, o animal que demonstrou esperteza nessa fábula foi a raposa. Qual dos dois é o que é ligado à vaidade, à beleza? Qual foi? O
Corvo. Então, vamos ligar a vaidade ao corvo. Então, esperta a raposa, vaidoso o corvo. Qual dos dois animais demonstrou ser ingênuo, demonstrou a ingenuidade? O corvo também. Ele demonstrou ser ingênuo porque ele não entendeu qual era a intenção da raposa ao fazer aquele monte de elogios para ele. Elogiando a sua voz, né? Questionando por que ele não havia mais mostrado a voz dele, que era tão bela. Qual dos dois animais foi aquele que mentiu? Qual deles é o mentiroso? A raposa. A raposa é a mentirosa. A característica da raposa nesse texto também mentirosa. Ela não queria saber da voz do corvo, se era bonita ou não, ela mentiu. Ela só queria que o corvo deixasse o queijo cair para que ela pudesse abocanhá-lo. Quem foi o tolo ou a tola? Foi a raposa ou o corvo? O corvo. O corvo foi tolo, foi bobo. Foi bobo por quê? Porque ele acreditou na raposa. Então, o tolo foi o corvo. E quem foi o falso? O falso ou a falsa? A raposa. A raposa foi falsa com o corvo, porque ela estava só interessada no queijo. Então, temos que as características relacionadas à raposa são esperta, mentirosa e falsa. E as características relacionadas ao corvo: vaidoso, ingênuo e tolo, certo? Continuamos aqui com a nossa interpretação textual. Releia abaixo um trecho da fábula A Raposa e o Corvo. E, nesse mesmo instante, o queijo escapou e caiu no chão. A palavra destacada no trecho acima tem o sentido de quê? Qual é a palavra destacada? Escapou. O que significa escapar nesse trecho? Significa fugiu, o queijo fugiu e caiu no chão? Significa esquivou, o queijo esquivou e caiu no chão? Significa soltou, o queijo soltou e caiu no chão? Ou significa sobreviveu, o queijo sobreviveu e caiu no chão? E aí, qual dessas alternativas combinou melhor o sentido na frase? Muito bem, o queijo soltou e caiu no chão. Então, a palavra destacada no trecho acima, ela tem o sentido de soltou. E, nesse mesmo instante, o queijo soltou e caiu no chão. Viram como o sentido fica bem igual, que não tem alteração e que também não fica uma sonoridade estranha, nem na interpretação não fica esquisita, fica tudo ok? Então, é soltou, tá bom? Continuamos aqui. Terceira questão. No trecho, enquanto o corvo, no lugar que ocupava, dava saltos de indignação. Qual era o lugar que o corvo ocupava? Ele estava embaixo do pé de azinheira? Ele estava no alto de um ramo de azinheira? Ele estava descansando próximo à azinheira? Ou ele estava sobrevoando sobre a azinheira? Então, para a gente responder essas questões, a gente precisa o quê? Retornar o texto e fazer uma leitura. Então, trouxe para vocês aqui uma parte do texto, que é a parte justamente que trata de onde o corvo estava, para que a gente faça a releitura para poder identificar o lugar que ele ocupava naquele momento. Vamos lá? Era uma manhã quente e o corvo estava descansando no alto de um ramo de azinheira. Sentia-se muito bem à sombra e tinha no bico um belo pedaço de queijo. Como estava contente! E aí, onde o corvo estava? Qual era o lugar que ele ocupava?
Ele estava no alto de um ramo de azinheira. Professor, onde está isso? Aqui, olha, no alto de um ramo de azinheira. Então, qual é a alternativa que eu marco que tem essa informação? A letra B. Muito bem. Que lugar o corvo ocupava? Ele estava no alto de um ramo de azinheira. Seguimos com a nossa interação com o texto. Releia abaixo a fala da raposa. Ó, amigo corvo, disse, há quanto tempo não o ouço cantar? A palavra destacada refere-se a quem? O é a palavra destacada. Vocês estão vendo aí o Ozinho? Eu escrevo o O, mas eu falo U, não é isso? O som é U. Refere-se à raposa? Refere-se ao queijo? Refere-se ao corvo? Ou refere-se à azinheira? Vamos lá. O amigo corvo disse, há quanto tempo não o ouço cantar? Quem é que a raposa não escuta cantar há muito tempo? É a própria raposa? É o queijo? É o corvo ou é a azinheira? É o corvo. Então, o está se referindo ao corvo. Qual é a alternativa que eu vou marcar? A letra C. A palavra destacada refere-se ao corvo. Muito bem. Na frase, a raposa foi-se embora tranquilamente, sem sequer olhar para trás. A palavra destacada indica o quê? Primeiro, a gente olha para a palavra destacada. Qual é a palavra destacada? Tranquilamente. Tranquilamente vai indicar modo, vai indicar lugar, vai indicar tempo ou vai indicar intensidade? Tranquilamente vai fazer referência a quê? A forma como a raposa estava se sentindo naquele momento. Ela estava se sentindo tranquila, ela estava calma. Então, vai indicar o modo. Muito bem. Então, a raposa foi-se embora tranquilamente, está se referindo ao modo como a raposa estava naquele momento. E a resposta é a letra A. Muito bem. Na frase, a raposa foi-se embora tranquilamente, sem sequer olhar para trás, está indicando o modo como a raposa estava se sentindo naquele momento. Vamos lá. A raposa conhecia bem o corvo, sabia de sua vaidade e usou isso contra o pássaro. Que intenção a raposa tinha ao elogiar o canto do corvo? Qual era a intenção? A raposa, ela queria deixar o corvo mais vaidoso? Ela queria deixar o corvo... Aliás, ela queria ouvir o belo canto que o pássaro possuía? Ela queria fazê-lo derrubar o queijo para abocanhá-lo ou ela queria deixar o animal irritado? Vamos lá. Será que ela queria deixar, sabendo que o corvo já era bem vaidoso, ela queria que ele ficasse mais vaidoso ainda? Não, ela não queria isso, não era isso. Será que a raposa ela queria realmente ouvir o belo canto que o pássaro possuía? Ela queria mesmo que o corvo cantasse para que ela pudesse ouvir o canto do pássaro? Não, ela não queria. Será que ela queria fazê-lo derrubar o queijo para abocanhá-lo? Sim, ela sabia que para que o corvo cantasse, ele precisava abrir o bico. E no bico ele estava segurando o quê? O pedaço de queijo. Então, assim que ele abrisse o bico,
ele soltaria o queijo. Assim que ele abrisse o bico para cantar, ele soltaria o queijo cairia no chão, e assim que caísse no chão, quem era que estava lá esperando pelo queijo? A raposa, e a raposa iria abocanhá-lo. Então, ela não queria, a letra D, né, diz que ela queria deixar o animal irritado. Não, não era essa a intenção. A resposta correta é a letra C. A raposa queria fazê-lo derrubar o queijo para abocanhá-lo. Somente com o corvo abrindo o bico era que era possível derrubar o queijo para que a raposa pudesse abocanhá-lo. Então, a intenção da raposa era fazer o corvo derrubar o queijo para que ela pudesse abocanhá-lo. Então, criança, essa nossa primeira aula nós tratamos sobre a interpretação, né, do texto, a raposa e o corvo. E na segunda aula nós vamos ver essa mesma fábula de uma maneira diferente. Então, grava direitinho as informações desse texto que nós acabamos de ouvir para que vocês comparem com o próximo que nós vamos estudar. Só um intervalinho, daqui a pouco a gente volta com a nossa segunda aula.